Olá, está começando o Univasf Debate. Pai, mãe e filhos. Esse é um conceito de família que predominou por muito tempo em nossa sociedade e que acabou marginalizando outros tipos de formações familiares. Hoje, em diversos países e inclusive no Brasil, além do modelo constituído por homem, mulher e filho, também são reconhecidas como famílias, por exemplo, a mãe que mora só com o filho, os avós que criam os netos e os casais formados por pessoas do mesmo sexo. Apesar de terem direitos garantidos, as famílias homoafetivas ainda sofrem muito preconceito e enfrentam muitos problemas. Para debater sobre esse tema, nós estamos recebendo a professora do Colegiado de Psicologia da Univasf, Samela Vieira, e a jornalista e autora do livro Famílias Homoafetivas, A Insistência em Ser Feliz, Lícia Loutro. Sejam bem-vindas à TV Caatinga. Para começar, eu gostaria que vocês falassem sobre a origem do termo famílias homoafetivas. Com o passar dos anos, o afeto passou a ser um elemento, essencial para a constituição da família e também das garantias dos direitos dessas famílias? Quando a gente vai pensar, nas novas configurações de família, a gente primeiro tem que compreender, como é que, de certo modo, uma família surgia anteriormente. E aí, se a gente puder resgatar a Idade Média, por exemplo, a gente sabe que os casamentos eles se davam única e exclusivamente não por outra ordem, mas por uma questão econômica e de sucessão de nome, sucessão de herança. E o que é que isso implicava? Que o casamento eram casamentos arranjados, que não eram casamentos necessariamente entre homens e mulheres, mas eram casamentos de famílias, de comunidades, enfim. Hoje, quando a gente vai pensar o conceito de família moderna, a gente começa a entender que essa família moderna, principalmente a partir da década há 70 anos atrás, a gente já começa a entender que ela se une não só por essas questões, mas sim por laços de amor. E são esses laços de amor que constituem fundamentalmente a noção de afetividade, que compõe as famílias de uma maneira geral. Como a professora mesmo disse, com o caminhar do tempo, e aí o direito foi caminhando junto com os nomes que vão mudando, então não se fala mais em homossexualismo e sim homossexualidade. Então tinha que ver que, na verdade, não seria mais família formada por homossexuais, no caso de família formada por pessoas do mesmo sexo, porque a questão que estava em jogo não era a questão sexual, e sim uma questão de direitos e de filhos, partilhas, sucessões que envolviam várias coisas, entre elas, principalmente o afeto, que é o que rege as relações amorosas, casamentos e família hoje em dia. Então, a jurista Maria Berenice Dias, que é o nome do direito de família, ela criou esse termo, direito homoafetivo, casais homoafetivos e homoafetividade, para tirar o direito desse termo sexual e colocar a família como o que ela realmente é, formada por afeto, seja entre marido e mulher, homem e homem, ou filhos e pais, e mães. Mas foi por causa disso, porque o que vinha acontecendo nas decisões dos juízes é que eles estavam levando em conta o afeto e deixando um pouco a tradição e que só poderia casar homem e mulher, e até algumas leis, deixando até algumas leis de lado, que só falavam nesse tipo de relação, e considerando o afeto em primeiro lugar. Quais são os principais problemas enfrentados por essas famílias? Eu sempre costumo falar, quando alguém me faz essa pergunta, por causa que eu fiz uma pesquisa sobre famílias homoafetivas, eu costumo dizer que uma ida à farmácia ou à padaria de uma família homoafetiva, ela pode se transformar em uma situação jurídica, uma situação de dano moral, uma situação que pode levar a várias implicações. O que a gente não imagina, só está indo até a farmácia. Mas às vezes duas mães com um filho estão indo na farmácia e naquela situação elas podem passar um constrangimento na própria farmácia, onde a recepcionista pergunta quem é a mãe de verdade, mas eu quero saber quem é a mãe de verdade, mas não tem mãe de verdade, as duas são as mães. No hospital, de repente, que isso é bem comum acontecer, de as pessoas quando vão preencher a ficha, as pessoas ficarem com dificuldade de preencher por não ter mãe e mãe, ou então o termo de repente tem filiação, mas as pessoas acostumadas a ter pai e mãe, ou então só mãe, muitas vezes, na nossa realidade, e não saberem como lidar naquela situação. Algumas pessoas tentam lidar da forma melhor pelo que sabem,
E algumas pessoas realmente são intolerantes e fazem de tudo para prejudicar a família. Eu já vi famílias com filhos em coma e o hospital se recusava a deixar a família visitar, as duas mães visitarem, porque tinha que ser uma ficha do pai e uma ficha da mãe. A mãe falou, mas eu também sou a mãe, aqui está o documento dizendo que eu também sou a mãe dessa criança, então me dê a ficha de pai, porque nem que eu seja chamada de pai, mas eu não vou deixar de visitar a minha filha. E é interessante a gente pensar, né, como Lícia vem tratando, que não estamos falando, quando a gente fala em intolerância, em preconceito, em vilões e mocinhos, né? Porque eu acho que essa discussão acaba ficando muito polarizada. O que a gente está tentando dizer é que a gente vive num determinado contexto macropolítico, onde a gente tem um entendimento sobre o que é família, que é um entendimento de uma forma tradicional. A gente vive numa sociedade ainda que não tem educação para poder compreender novas formas de se viver, e isso tudo repercute nessas relações cotidianas que eu entendo como relações mais micro, né? Relações micropolíticas. Então, de certa forma, a gente precisa, né, até tirar esse quê de julgamento sobre aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, acabam de fato sendo preconceituosas e intolerantes. Não que elas devam ser, pelo contrário, né? A nossa ideia é que cada vez mais o mundo se eduque, né? O mundo entenda que existe uma coisa chamada dignidade humana e que essa dignidade ela tem que ser respeitada independente da sua crença, orientação sexual, raça, etnia, enfim. E essas demonstrações de violência, elas acabam inibindo as famílias homoafetivas ou transafetivas de buscarem seus direitos, ou saírem na rua, ou aparecerem de repente na televisão ou no programa, porque elas ficam intimidadas também. Principalmente hoje, as redes sociais, que cada um fala o que quer e a punição nunca vem, né? Então, as famílias acabam não querendo aparecer ou existindo uma relação de esconder a família, então buscar os direitos de outra forma, sem aparecer tanto, e o que não é visto, né, não é lembrado. Então, acaba que muitas coisas retrocedem, ou a gente não vê exemplos, muitas vezes em televisão, em novela, em filme, porque as pessoas acabam não aparecendo tanto por receio também de serem violentados ou discriminados, e principalmente quando tem filhos, de as crianças sofrerem também esse preconceito. Isso. Então, dá para perceber que sim, que são problemas cotidianos, né? A gente fala problemas, pensa em coisas macros, questões assim mais complexas, mas como você falou, uma simples ida à farmácia, coisas do dia a dia que as pessoas ficam impossibilitadas de fazer, praticamente. Que não deixam de ser mais complexas, não é? Até porque são nessas relações cotidianas em que as pessoas são cotidianamente, né, violentadas. E essa violência, ela repercute de tal modo que a gente começa a perceber, por exemplo, no campo da psicologia e da psiquiatria, uma série de adoecimentos. Então, essas pessoas adoecem por conta da intolerância e do preconceito, de depressão, de transtornos de ansiedade, de uma série de acometimentos de saúde física e psicológica em função de uma forma de viver que destoa do que as pessoas consideram a melhor. E aí eu vou dizer a melhor entre aspas, obviamente. A gente tem um espaço aqui que a gente ouve as dúvidas, né, da população na rua. E a gente tem algumas perguntas sobre esse tema. Vamos ouvir agora. Gays e lésbicas podem se casar? Casais homoafetivos podem adotar crianças? Quais são os direitos que os casais homoafetivos têm? A gente ouviu aí as perguntas e a primeira foi: gays e lésbicas podem se casar? Podem sim, desde 2013, no casamento civil, né, aquele casamento feito no cartório, desde 2013. E antes já podia fazer união estável, né, para assegurar questões de bens, de sucessão, de repente um plano de saúde conjunto. Mas aí depois, em 2013, uma decisão do STF, né, Supremo Tribunal Federal, decidiu que os casais formados por pessoas do mesmo sexo, sejam dois homens ou duas mulheres, eles também poderiam casar no casamento civil, ou então converter essa união estável em casamento. Então, hoje pode. O pessoal comemorou muito, né, quando os Estados Unidos aprovaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu fui até nas redes sociais e lembrei, mas no Brasil desde 2013 já pode. E eu não vi ninguém nem comemorando na época. É interessante porque eu sempre costumo tratar que formas de vida elas não se fazem por decreto.
E aí, mesmo que a nossa legislação tenha permitido que essas pessoas se casassem legalmente, né, há pouco tempo, essas pessoas sempre conviveram e sempre estiveram casadas. Se a gente vai ampliar um pouquinho essa noção do que é casamento, né? Então, já que formas de vida elas não se fazem por decreto, felizmente a gente sabe que desde que o mundo é mundo, essas pessoas convivem e constituem uma família, e ainda bem que a gente está aí com o STF que começa a dizer, vamos começar a garantir direitos de fato para essas pessoas. É porque a gente tem um buraco muito grande no legislativo brasileiro, em que todas as leis ou projetos de lei que são relacionados ao público LGBT, elas não passam. Por diversos atores dos nossos governantes, elas não passam. Então, o STF, para acompanhar a sociedade, que a família homoafetiva, ela não é de agora, todo mundo sabe, como bem a professora falou, ela sempre existiu, mas aí o direito precisa acompanhar essa sociedade, precisa acompanhar o que está acontecendo. Então, existem filhos que estão perdendo seus direitos, ou esposas ou maridos que estavam ficando sem plano de saúde, e às vezes acontecia um acidente e a pessoa ficava totalmente sem nada, porque não existia nada que garantisse. Antigamente, inclusive, era considerada uma sociedade, como uma sociedade empresária, chamada sociedade de fato, antes de poder ter a união estável. E se a gente pensar, isso parece até loucura, né? Quando você está num casamento heterossexual, você deve ser uma loucura ser considerada aquilo uma sociedade. Mas era considerada assim para ter ainda alguma garantia. E aí o direito teve que correr atrás. E como os legisladores eles ficaram parados, o Tribunal Superior ele teve que ir atrás, né? O Supremo ele foi atrás e a partir de várias decisões, né, de juízes abaixo deles, eles chegaram a fazer essa decisão que ela vincula todo o Brasil. Então, o Brasil todo seria obrigado, todos os cartórios ficaram obrigados a fazer o casamento. Gostando ou não, teriam que fazer os casamentos. A segunda pergunta é: casais homoafetivos podem adotar crianças? Podem. Existe uma discussão, né? Quando as pessoas que não consideram a legitimidade da adoção por casais homoafetivos, elas geralmente justificam por questões, primeiro, naturais, né? Que família é pai, mãe e filho, e o que foge disso não é norma e não deveria acontecer. E uma segunda questão é que essas pessoas justificam muito, através das ideologias e do processo de alienação, por motivos psicológicos. Então, é muito falado pela mídia né, por pessoas que são contrárias à adoção por casais homoafetivos, de que essas crianças elas vão sofrer prejuízos de ordem psicológica, psiquiátrica, enfim. Quando a gente tem, né, na verdade a gente não tem dentro da psicologia nenhum estudo que vá dizer que crianças que crescem em lares homoafetivos, com casais homoafetivos, elas têm prejuízo de ordem emocional. É bom para a gente discutir isso aqui, né, essa pauta ter entrado, porque a gente desmistifica algo que está aí muito corrente na sociedade, que essa criança ela vai sofrer por ter pais homoafetivos. Quando a gente entende que, pelo contrário, uma criança que está em abrigo, ela tem um prejuízo deveras maior em relação, né, às suas questões emocionais, psicológicas, do que quando ela é criada por um lar que só vai dar, né, além de outras questões, amor, segurança financeira, enfim. A adoção de casais homoafetivos foi regulamentada em 2015 somente, pelo STF também, porque, como eu já disse, lei não tem, na lei de adoção não fala especificamente, mas as pessoas já podiam adotar antes de 2015, elas já vinham adotando. Inclusive foi um casal de mulheres no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro casal a adotar no Brasil legalmente, né, porque essas adoções já aconteciam, a adoção brasileira, né, que é quando você vai lá e registra, sem precisar passar por um processo. E como a professora falou, a importância disso, das pessoas entenderem que a criança, na verdade, ela não está precisando de um pai e de uma mãe, sim de uma família, independentemente do que seja uma família, e não o deputado que ele entrou com o projeto do Estatuto da Família, ele falou que não teria problema casais homoafetivos com filhos até, mas não seria chamado de família. O problema dele era ser chamado de família. Agora, pergunte a uma criança que participa, faz parte de uma família homoafetiva, se ela não chama aquilo de família, porque família para ela é o que tem amor. E não o que as pessoas acreditam, algumas pessoas acreditam que seja o tipo certo de família, até porque hoje
O que menos, vamos ver, é que essa família encaixotadinha, existe padrinhos que estão criando afilhados, avós, netos, uma tia, de repente 3 pessoas. Acontece de tantas formas, desde que tem amor. A terceira pergunta, que eu acho que é um complemento, né, dessas duas, quais são os direitos que os casais homoafetivos têm? A gente já viu aí que o casamento já é regulamentado, a adoção também. O que é que vem com esses outros? Quando foi aprovado o casamento civil, todos os direitos do casamento eles também foram agregados, como plano de saúde, né, colocar o companheiro no plano de saúde, sucessão como um todo, seja de filho, seja do cônjuge, né? Todos esses direitos que são inerentes ao casamento, eles também foram repassados, e também os direitos da adoção. O que a gente sente mais falta hoje, a população LGBT num todo, de legislação de proteção específica, é uma lei que combata a homofobia e transfobia. Porque muitas vezes as pessoas são mortas por homofobia e transfobia e nem consta no inquérito policial. Consta como qualquer outro tipo de violência, de lesão seguida de morte, ou então do próprio homicídio, sem nenhum tipo de justificação. Se vocês for perceber, a gente conseguiu o feminicídio agora, recente. Então, a gente está caminhando, só que você teria que partir de uma lei, e isso é a dificuldade que acontece. Então, a população LGBT está desprotegida nessa área de... Não é que se você violentar e você agredir moral e fisicamente, você não vai pagar com as consequências, você vai. Mas não existe como existe no racismo, não existe uma questão específica para crime. Não é um crime considerado um crime. Transfobia, homofobia não é um crime considerado um crime específico. Pode ser uma causa, uma motivação, mas não é um crime específico. Então, a gente precisaria de um crime, e eu acho que é isso que a população LGBT está mais desprotegida, até porque ela chega muitas vezes na delegacia, principalmente as pessoas transexuais chegam em delegacias com agressões físicas, morais, expulsas de casa, às vezes a própria família que faz essa agressão, como vimos aí recentemente. Então, essa família, a pessoa já chega na delegacia e não tem nenhum apoio, não recebe. As pessoas até não querem botar que foi transfobia ou homofobia, ou então ficam procurando motivos para não colocar que o crime teve essa motivação. E vou esclarecer que muito se fala que isso seria um privilégio, que todas as pessoas no território brasileiro nós já estejamos resguardados aí por uma legislação que diz que nós não podemos sofrer violência. E quem for o autor dessa violência vai sofrer as sanções devidas. Por que é importante a gente criar, né, uma tipificação criminal para crimes de homofobia, de ódio, de preconceito contra homossexuais, travestis e população LGBT? É importante porque a gente precisa de visibilidade. A gente precisa de dados numéricos que digam: o Brasil é hoje um dos países que mais matam e agridem homossexuais por crimes de ódio. A gente precisa como é que eu posso dizer, desses dados para que a gente possa criar políticas públicas, né, que assegurem essa população, que ampliem o direito dessa população. Homofobia, ela não ocorre só quando você é violentado fisicamente. A homofobia, ela ocorre quando você vai procurar assistência num serviço de saúde e esse serviço se nega, né, numa espécie de vulnerabilidade programática, se nega a prestar um atendimento ou não tem esse atendimento, né, por ser uma população pública LGBT. Então, a discussão ela é bem maior e ela não se centra apenas numa questão mais geral de que nossa legislação já garante, né, que todas as pessoas brasileiras elas não podem sofrer nenhum tipo de discriminação ou de violência física. Não, a gente precisa tipificar isso para pessoas homossexuais e transexuais. Ao mesmo tempo que a gente vê que tem alguns avanços, né, acontecem também, a gente vê todo dia os crimes de ódio, intolerância, tão presentes no cotidiano. Então, é meio uma balança, né? Por que, na opinião de vocês, por que isso acontece? No começo da minha fala, eu aponto para mim a questão principal é ainda uma sociedade que vislumbra ou que vê o homossexual, né, e a população LGBT como algo de fronteira, como algo à margem. A gente está falando de processos de discriminação que são culturais. A gente está falando de preconceito que vai, né, ser legitimado e reafirmado cotidianamente.
E quando a gente pensa que estamos avançando, a gente, né, visualiza aí uma série de problemáticas, uma enxurrada de crimes de ódio, de falácia em relação à população LGBT, que vão estar o tempo todo dizendo: nós não aceitamos essa população como uma população legítima. E a gente esquece que, enquanto seres humanos, todos devemos ter dignidade. Então, talvez o cerne esteja aí, né? Nessa visão de mundo ainda muito preconceituosa, onde o meu grupo é o melhor e o seu grupo não é o melhor, e por isso ele tem que sofrer todas as sanções, rechaços e penalidades. Talvez a gente possa avançar se a gente começar também na base. Além das questões jurídicas, que eu acho que é de fundamental importância para combater esse tipo de coisa, a penalização por si só ela não garante muita coisa também. Não garante porque a gente ainda tem crianças sendo formadas em um modelo discriminatório preconceituoso. Então, quando a gente ataca os processos de formação, quando a gente forma pessoas para pensar num mundo diferente, talvez a gente consiga aí avançar numa sociedade mais igualitária, numa sociedade em que todas as pessoas, de fato, tenham direitos legítimos garantidos, né? A gente tem a impressão até que esses crimes vêm crescendo e que são cada vez mais absurdos. Que é a questão que acontece dentro da própria família, ou apenas por uma fala, por uma defesa a alguém, por defender a questão da dignidade mesmo humana, aquela pessoa às vezes é até morta, espancada, né? Os índices são que a violência contra a população LGBT, pelo menos no Brasil, ela vem se aumentando. Mas também tem que pensar que esses índices, em um momento, eles não eram contados, depois eles começaram a ser catalogados, e aí começou a falar de família, elas começaram a aparecer, e aí eles, consequentemente, eles começam a aumentar, porque são vídeos, são noticiados. Também existe, então não dá para saber exatamente se aumentou, se não aumentou. O que dá para saber é que o preconceito e a intolerância, como a professora falou, ele tem que ser tratado na escola, na primeira escola, muito cedo, porque essa criança, esse adolescente, eles vão crescer, se eles não conhecem que pode existir esse modelo de família, eles crescem assim e eles não querem formar esse tipo de família, porque existem muitos homossexuais que se sentem impedidos de formar família, que acham que eles não podem. Eu tinha até uma amiga minha que ela sempre me dizia que quando ela se assumiu que era lésbica para a família, a mãe dela disse que ela nunca poderia ter uma família. Isso para ela chocou ela muito, assim, na época, ela ficou muito transtornada com aquilo, e muitos homossexuais ou transexuais acreditam que não podem formar uma família, mesmo a gente vendo, a gente tá aqui falando sobre isso, mas porque vem desde criança ouvindo que isso não é possível, e a pessoa passa por acreditar e achar que não pode formar. Então, porque se formar esse tipo de família, vai sofrer preconceito, ou então esses filhos vão sofrer, ou então vão ter algum problema psicológico. E a gente sabe que uma coisa não está exatamente ligada à outra. Lícia, em seu livro você entrevistou várias famílias homoafetivas de diferentes estados e classes sociais. Na sua opinião, os níveis sociais e econômicos interferem na forma que esse assunto é tratado no âmbito familiar? Ela interfere até desde a concepção da família homoafetiva, infelizmente. Porque as pessoas, quando elas casam com pessoas do mesmo sexo, elas geralmente não, para terem filhos biológicos, precisam de procedimentos médicos, né? Às vezes conseguem no sistema público, em alguns estados, ou então algum incentivo fiscal para não pagar tanto, ou então a adoção, que não necessariamente está ligada a dinheiro, né? Mas também tem que ter uma condição estável, a pessoa não precisa ser rica para adotar, mas assim, tem que se planejar de alguma forma. Então, acaba que, pelo menos na minha vivência, acaba que as famílias que têm alguma condição financeira ou possuem algum estado social mais elevado, elas acabam tendo mais facilidade e mais vontade, às vezes, de formar uma família com filhos, e também de se mostrar, porque muitas vezes são empregados de alguma empresa, aí ficam, se descobrirem e tal, então se for disseminar, se passar no jornal, que tem rede nacional e a gente não está mostrando nossa família para todo mundo, então a gente vai ser demitido. E isso acontece, às vezes os patrões são extremamente preconceituosos, intolerantes, e quando ficam sabendo, separam, se forem pessoas que trabalham no mesmo lugar, separam os casais, às vezes colocam para fazer um trabalho que não era da qualificação daquele profissional, sim, para humilhar.
Então, né, no meu livro mesmo tem um caso de duas mulheres que têm um filho e elas são professoras de educação infantil e elas pediram que eu mudasse os nomes delas. Não que elas se escondam, elas não se escondem, é a família delas. Mas elas ficaram com medo das escolas em que trabalham, as mães, os pais das outras crianças, ter algum acesso ao livro e já ligarem a história delas e elas serem demitidas, ou então o filho, que também estuda na mesma escola, sofrer algum tipo de preconceito. Agora eu deixo o espaço para as considerações finais de vocês. Primeiro eu queria agradecer muito, mais uma vez, estar participando de um debate tão agradável aqui na TV Caatinga. Eu acho que essa TV presta um serviço muito bacana para a população de maneira geral. E pensar que em pleno século XXI, 2017, a gente ainda tem essa temática como uma temática indigesta. Indigesta no sentido de que não é todo mundo que consegue ver com bons olhos temas como esse sendo debatidos. Interessante a gente pensar também que num contexto em que a gente vê uma série de exploração de crianças e adolescentes, num contexto em que a gente tem crianças cada vez mais nos casamentos arranjados ao redor do mundo, pelo mundo inteiro, onde essas crianças continuam sendo vítimas de violência, num país em que a gente tem uma corrupção que é crônica, o nosso legislativo ainda está pensando sobre casais homoafetivos no sentido de rechaçar determinadas práticas que são práticas de amor. Então me causa ainda espanto, por que o foco está tão nisso? Por que a gente ainda pensa nisso de uma forma em que as pessoas sempre têm suas ressalvas? É tentar fazer um apelo à população de se colocar a seguinte questão: em que é que a família homoafetiva interfere na minha vida? Em que é que ela prejudica a minha vida para que eu possa ser tão contrário a esse tipo de conjugalidade? Quando a gente começar a se fazer essa pergunta de uma forma sincera, talvez as respostas elas venham de uma forma mais clara e a gente comece a se importar com o que de fato deve, Só para finalizar, eu parabenizo muito, tanto a Alicia pela produção do livro, mas principalmente por aquelas famílias homoafetivas, por aquelas pessoas que são militantes pela causa, são militantes porque isso ainda é importante. São militantes porque elas precisam dar reconhecimento a algo que é da vida comum, algo que precisa ser debatido, algo que precisa ser garantido em termos de direitos. Primeiro eu queria agradecer também a TV Caatinga, é sempre bom falar sobre esses temas, principalmente o tema que, querendo ou não, hoje fala-se muito, sempre esse tema vem à tona, vai e volta, sobre direitos da população LGBT, formações familiares. E eu queria falar assim que as pessoas se policiassem quando falam assim, eu sou contra ou sou a favor. Você não tem que ser contra e nem tem que ser a favor. Você tem apenas que respeitar, porque não tem mais como ser contra. As famílias estão aí, os filhos casais homoafetivos já são crianças, já são adolescentes, eles estão aí no mundo. Não dá mais para ser contra o termo família homoafetiva ou a favor. A favor que o direito assegura. Se você falar que é contra, você está dizendo que as pessoas não têm direito a ter igualdade, que as pessoas não merecem as mesmas coisas, que as pessoas são diferentes, então umas têm que ter direito e as outras não têm que ter. E isso um dia vai lhe afetar, porque um dia você pode estar dentro da caixa de quem não tem direito. E isso aí vai passar a lhe afetar. Então acho que a gente não tem que dizer que é a favor ou contra, não tem que impor um debate, e sim conhecer, ir atrás, e quem é da população LGBT ou quem também está no movimento LGBT, apesar de não estar na sigla, e ir atrás dos seus direitos, porque hoje ainda temos que ir atrás de muitos direitos, e também assegurar os que temos, já que eles não estão nem na Constituição e nem são leis, assegurar esses direitos e levar isso para a discussão de uma forma saudável e você conhecer, porque eu acho que muitas vezes a pessoa não quer nem conhecer aquela realidade, ou então ela se fecha totalmente de uma forma que nem o exemplo que eu dei do hospital, a pessoa negar aquela existência, mesmo ela estando em um papel na sua frente, a pessoa negar, não, porque aqui não pode ter 2 pais ou 2 mães, essa pessoa não pode ter. Então é interessante até a gente, quando ver uma família, seja ela homoafetiva ou não, pensar naquela formação e pensar qual é a formação de família que você tem,
que você quer e pensar que hoje em dia a gente não está preso dentro de um modelo e sim o que importa, né, como a gente falou de uma afetividade, é o afeto que está dentro daquela família. Muito obrigada pela participação de vocês, foi um programa maravilhoso e muito esclarecedor também, né? O Univasf Debate de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser sugerir algum tema para o nosso programa, é só enviar um e-mail com a sugestão para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço e até o próximo programa.